som. Ok, boa noite pessoal, tudo bem? Paz. Pessoal da live, tudo bem? Vocês conseguem nos ouvir bem? Nos ver bem? Tranquilo, sim. Está bem então. Então vamos dar início à aula de hoje. E aí vamos comemorar, né? Última aula dessa disciplina. Parece que o Novo Testamento foi mais extenso que Antigo, né? Mas então terminamos hoje o Novo Testamento. Vou confirmar para vocês, eu acredito que ainda hoje, mas possivelmente semana que vem vai ser a nossa prova, tá bom? Ser mais objetivo, vai ser só o tempo de nós estarmos aqui em sala. Deixa eu só aceitar aqui. Então, eu vou trazer a prova, mas não fiquem preocupados, não vai ser nada fora daquilo que nós já estamos estudando e que nós praticamos também através dos exercícios, né, que nós fizemos. Vai ser bem naquele modelo para a gente fixar o conhecimento. Então, peço que todos estejam aqui na semana que vem para a gente realizar esse tempo de prova. Bom, a aula de Apocalipse seria ministrada aqui presencialmente e lá em Belém também presencialmente. Estava tudo certo até o final da tarde, só que a filha do Rafael adoeceu e ele precisou correr com ela para a emergência. Então, eu combinei com ele de substituí-lo para vocês aí de Belém não perderem mais uma semana. Como eu já ministraria aqui, né? Então, estarei ministrando para vocês hoje aí também. Legal? E aí, terminando a prova de Apocalipse, acredito que na outra semana a gente já entra em pregação e devem ser no máximo 2 aulas de pregação, só para a gente ver os principais fundamentos da pregação bíblica e aí já entramos na etapa das apresentações de vocês para finalizar o curso. Bacana? Bom, então vamos iniciar a nossa aula. A aula de hoje vai ser bem legal. E aí já faço a primeira pergunta. Quantos leram Apocalipse de ontem para hoje, essa semana? Alguém leu? Não todos, certo? Não todos. Ok. Até o capítulo 13, ó, o 13 é um dos principais. Mas pelo menos vocês fizeram a leitura parcial, né? Porque como é um livro que traz muitas informações simbólicas, seria interessante vocês lerem para que aquilo que eu vou compartilhar vocês irem trazendo a memória para a gente ir construindo esses elos juntos, o conhecimento do livro, tá? O livro de Apocalipse não é um livro que deve nos causar medo, pelo contrário, a intenção de Apocalipse é ser um livro de esperança, né? Foi escrito naquele contexto como um livro de esperança e hoje também é um livro de esperança para a gente. Mas o livro de Apocalipse não é um livro fácil, definitivamente não é um livro fácil de ser lido, mas nós iremos trazer o panorama geral do livro e tanto não é um livro fácil de ser lido que existem várias vertentes de interpretação. Então a ideia é nós apresentarmos as vertentes, as informações gerais e pincelarmos aqui cada tema principal dentro da estrutura. Mas para você conhecer mais profundamente Apocalipse, é necessário pegar essas informações e praticar. Mas eu estimulei que vocês lessem o livro porque a própria leitura do livro já faz você ter uma percepção natural do que o autor está falando. Você mesmo lendo o livro, você consegue perceber que há uma cronologia ali do que o livro está tratando. Então leia mais de uma vez.
Apocalipse dá para você ler em uma sentada, né? Em torno de 40 minutos, se você fizer uma leitura corrida. Naturalmente, uma leitura mais detida, né, você vai precisar de mais tempo. Mas uma leitura mais corrida do texto você consegue fazer em 40 minutos, 50 minutos, dependendo do seu ritmo de leitura. Então vamos lá. Bom, Apocalipse é o único livro do gênero apocalíptico. Em geral, o Apocalipse leva 1 hora e 20 minutos para ler direitinho. 1 hora e 20 minutos? É nessa média, né? Nessa média, 1 hora, 1 hora e 20. Eu li em 40 a 50 minutos. Depende do seu ritmo de leitura, né? Você consegue ler mais rápido, mas às vezes também você lê muito rápido e não consegue absorver. Então depende da sua capacidade de compreensão dentro do que você está lendo. Mas não há necessidade de ler correndo o livro, né? Então essa média aí que o pastor Manuel falou, de 1 hora e 20, 1 hora e meia realmente é o ideal. Eu vou só pedir a gentileza de nós deixarmos todos os microfones desativados para evitar aí os ruídos, por favor, durante a aula. Bom, Apocalipse é uma palavra grega que vem da origem vamos lá, deixa eu tentar lembrar a palavra aqui, só um momento. A etimologia da palavra é apo mais calipsis. E é traduzido no nosso português como Apocalipse. Apocalipse ele significa literalmente descobrir, pode ser também, ou revelar. Então, sempre que você tem um descobrimento a respeito de um fato, uma revelação a respeito de algo, você está tendo um apocalipse na leitura grega. Então, não necessariamente Apocalipse significa fim do mundo, como poderíamos conjecturar. Mas a ideia de revelação vem do tipo de mensagem que João recebeu na ilha de Patmos. Estava lhe sendo revelado o que haveria de acontecer nos dias futuros. Muito bem. O livro de Apocalipse, a primeira coisa que nós precisamos destacar, ele não foi escrito dentro do vácuo. O que eu quero dizer com isso? Apocalipse não é o único livro produzido naquele período que traz as mesmas características. O sol se tornando em sangue, os poderes do mundo celeste sendo abalados, uma guerra do Amargedon. Isso é comum, ou era comum, não tanto na época de João. Na época de João, quando ele escreve esse livro, vai estar sendo resgatado esse conceito, por isso ele é diferente dos demais, mas é um gênero literário, Apocalipse, ou apocalíptica, ou literatura apocalíptica. Quantos já ouviram falar em literatura apocalíptica? Já, porque nós tratamos em panorama do Novo Testamento quando falamos do período intertestamentário. Então, a literatura apocalíptica é um tipo de texto, como é, por exemplo, um romance, ou um drama, ou um épico. Há um gênero produzido pelo povo judaico no período anterior ao Novo Testamento, especialmente no período intertestamentário, chamado de apocalíptica.
E todo estudioso que vai fazer comentários, se você procurar, por exemplo, nos comentários da sua Bíblia de estudo, ou comentários a respeito do Apocalipse, ele vai evocar a literatura apocalíptica como parte integrante do livro de Apocalipse, ou o livro de Apocalipse como parte integrante desse gênero literário que foi produzido nessa época. Bom, pode falar. Sim. E como... Isso. É importante a gente destacar que o livro de Apocalipse, ele foi escrito dentro da literatura apocalíptica, mas não significa que ele estava escrevendo da forma que ele escreveu, porque ele estava tentando se adequar ao texto. E, de fato, ele viu aquelas coisas, de fato, ele recebeu aquelas revelações. Só que ele escreveu dentro de um gênero literário que lhe era comum dentro do seu tempo, para que o povo que estava recebendo aquelas revelações, Deus escolheu essa forma de gênero literário para que aquele povo compreendesse a linguagem que João queria exprimir naquele momento, ou melhor, que Deus queria exprimir. Mas não foi escrito no vácuo. Lembra quando nós falamos sobre bibliologia? A Bíblia tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então Deus, ele revela ao homem a sua palavra, essa é a natureza divina. Mas ele revela como? Dentro da natureza humana, da linguagem humana, em recursos humanos que são compreensíveis. Então ele escreve em uma língua, em um idioma, em um gênero literário. E o gênero literário escolhido aqui foi o gênero literário da apocalíptica. Ele se enquadra por causa das suas características comuns aos demais textos produzidos em épocas bem anteriores. Então, o que era comum dentro da literatura apocalíptica? Símbolos. Portanto, é um livro eivado de linguagem simbólica. Eventos escatológicos. Revelações geralmente mediadas pela ação de um anjo. E especialmente a linguagem simbólica. E qual que é o papel da linguagem simbólica aqui dentro do gênero Apocalipse? A linguagem simbólica, antes de falar sobre isso, um dos estudiosos do Novo Testamento, que é o George Led, inclusive um estudioso muito conservador da Universidade de Fuller, nos Estados Unidos, ele é usado em muitos seminários, ele fala que dizem a respeito da literatura apocalíptica que ela é chamada de panfletos para tempos difíceis. Por quê? Quando a perseguição era tão grande, quando o momento de opressão era demasiado, então produziam-se literaturas com a esperança de que a salvação não viria mais a partir das respostas terrenas, mas que Deus interviria do céu e traria resposta para a nação de Israel que estava opressa naquele momento. E é por isso que a linguagem simbólica deixa eu só aceitar aqui. Acho que alguém aceitou. É por isso que a linguagem simbólica ela é muito presente no gênero apocalíptico. Ela tem a intenção de que a pessoa que está lendo esse texto compreenda, mas o opressor, vamos colocar assim, que está oprimindo a determinada nação, não compreenda. Então, por exemplo, quando João escreve a respeito da besta que emerge do mar, o leitor judeu está entendendo o que é, mas o romano que lê, ele não sabe o que é a besta que emerge do mar. Então é uma linguagem codificada. O livro de Apocalipse, ele fala a respeito do momento, e isso é muito importante a gente compreender, do momento que aquele povo estava vivendo de opressão, e João escreveu para consolar o povo, encorajar o povo. Então tem profecias que falam daquele momento histórico,
mas também profecias que falam do porvir, do futuro. Lembra que sempre a gente precisa ler o Novo Testamento a partir daquela ótica, do já e ainda não. Então, já havia uma besta que oprimia o povo judeu naquela época, que era o quê? O Império Romano, a besta que emerge do mar. A Babilônia, que é o quê? Roma. Mas há também um indivíduo escatológico que virá, a besta que irá seduzir as nações. Há o falso profeta e há também Satanás, porque a forma que o texto é colocado só pode ser lida a partir do futuro, porque fala da vinda de Jesus, fala dos eventos futuros, fala da parousia, mas a gente sempre tem que ler textos proféticos, escatológicos, a partir dessa tensão, com um pé lá e um pé aqui, porque se eu falo que o Apocalipse é só do futuro, pouco importa para o povo que estava lendo aquilo lá para João naquela época. Eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo torturados, estavam sendo oprimidos. E João escreveu para consolar aquele povo lá. Mas também ele escreveu para nos consolar a respeito de que no final tudo vai dar certo, que Jesus vai vir e vai acabar com a opressão. Então, como ler Apocalipse? A partir da perspectiva do já e ainda não. Está dando para compreender? Esse é um assunto um pouco mais profundo, mas é cabível para nós que estamos aqui já numa sala de seminário. E requer maturidade nossa também para entender que o texto ele foi escrito num momento histórico e tem uma aplicação histórica para aquele povo, mas também para nós, porque é palavra de Deus. E o próprio livro começa falando que o que ele vai escrever é a respeito das coisas que irão acontecer. Então, não somente das coisas que estavam acontecendo. Tudo bem? Tranquilo para vocês? Beleza, então vamos avançando. Bom, ainda sobre literatura apocalíptica. A palavra apocalipse vem do grego apo mais kalipse, já falei que significa descobrir, ou desvendar, ou revelar, e equivale ao termo latino revelação. Apocalíptica ou literatura apocalíptica, ou ainda apocalipse, é um gênero literário que surgiu no período intertestamentário. E quem foram os principais produtores desse tipo de literatura? Quem lembra daquela seita judaica que se evadiu, que saiu da cidade de Jerusalém, porque já não tinha mais esperança com o sacerdócio judaico na cidade e foi para o deserto? Quem lembra qual era o nome deles? Essênios. Ele já falou, é isso mesmo. Os essênios. Os essênios de Qumran, né? Os essênios de Qumran foram aqueles que estavam decepcionados porque o sacerdócio judaico na cidade estava corrompido. Corrompido pelo quê? Pelo helenismo. Lembra que os gregos entraram lá e o sacerdócio começou a ser negociado não mais da linhagem de Arão, mas quem pagasse mais oferta era colocado no lugar. Parece, né? Prefeitura. E outros cargos, enfim, não vem ao caso. Mas então os essênios se deslocaram para o deserto de Qumran, passaram a habitar nas cavernas e ali produziram muitos livros. Fizeram muitas cópias, não é? Do Antigo Testamento, que inclusive foram encontradas no ano de 1943, se não me falha a memória, os manuscritos do Mar Morto. Mas também produziram textos que nós chamamos de apócrifos, que são textos não bíblicos, que não entraram no cânon. E esses apocalípticos são chamados assim, ou essênios, porque eles produziram em grande escala literatura apocalíptica. Então, por isso que eu falo que o Apocalipse é um gênero literário, e há muitos outros apocalipses anteriores ao Apocalipse de João, mas de séculos anteriores. O Apocalipse de João já é no período posterior vamos colocar assim, do estilo que estava na moda, né? Então ele foi escrito à parte. Deus escolheu esse gênero num momento não convencional e revelou aquelas coisas para João.
Mas, por exemplo, podemos mencionar o livro de Enoque como um livro apocalíptico. Alguém já leu alguma coisa do livro de Enoque? É um livro cheio de símbolos, de visões, de mistérios, de anjos, de eventos cataclísmicos. É o livro de Enoque. Ele fala que os anjos foram seduzidos pelas mulheres aqui na terra e desceram, e daí nasceram gigantes, se não me falha a memória. Toda uma teoria da conspiração lá em Enoque. Apocalipse de Baruque, quarto Esdras, se não me falha a memória, e também eu acho que o Apocalipse de Salomão, algo assim. Tem alguns apocalipses antigos. Bom, mas eu falava isso porque os essênios foram os responsáveis pela produção em massa desses textos, que geralmente eram textos que são chamados de pseudepígrafes. Por que pseudepígrafes? Eram textos que, de forma pseudônima, eram assinados com o nome de alguém ilustre. Por isso são pseudepígrafes, não são de fato escritos por aquelas pessoas. Por exemplo, o livro de Enoque dizia que Enoque tinha escrito aquilo, mas não tinha como Enoque ter escrito isso, concorda? Porque Enoque foi transladado lá no livro de Gênesis, né? Então isso já é uma razão para os livros pseudepígrafes não entrarem no cânon. Não eram livros de confiabilidade, desviavam de alguma doutrina fundamental que é diferente do livro de João. Os apocalipses bíblicos trazem simplesmente o nome do autor, não procuravam trazer o nome de alguém de renome. João escreveu, Daniel escreveu, Zacarias. Algum exemplo de literatura apocalíptica que você consiga lembrar? Livros com visões de anjos, visões simbólicas, elementos... Daniel. Elementos do fim do mundo, aquelas leituras que você lê que você não entende nada, uma roda vindo com 10 olhos e esse tipo de coisa. Isso é literatura apocalíptica, são apocalipses que nós temos na Bíblia. Então, Daniel todo não, né? Daniel tem uma boa parte histórica, mas, por exemplo, o capítulo 2 é a visão da estátua, o capítulo 7 é a visão dos 4 reinos, tem um leão, tem um urso, tem um animal indescritível. O capítulo 12, 13 tem a visão do bode que luta contra o carneiro, das semanas de Daniel. Então, Daniel, Zacarias, Ezequiel, Apocalipse e trechos de 1º e 2º aos Tessalonicenses, que são livros escatológicos, apesar de não serem tão simbólicos assim. E também Mateus capítulo 24. Bom, prosseguindo, então, surgiram no período intertestamentário em um contexto de perseguição e expectativa da manifestação do reino celestial de Deus. Tal gênero foi amplamente produzido pelos judeus essênios de Qumran, os apocalípticos, que, decepcionados com o sacerdócio judaico, influenciado pelo helenismo, afastaram-se de Jerusalém para o deserto, com a expectativa da manifestação do reino de Deus celestial. Led diz que muitos estudiosos chamam esse gênero de panfletos para tempos difíceis, um resultado de perseguições. Enquanto os profetas do Antigo Testamento esperavam a ação de Deus na história presente, olha só a diferença. Os profetas esperavam a ação de Deus na história presente. Deus ia acabar com os inimigos de Israel naquele momento e, de fato, as profecias se cumpriram. Os autores apocalípticos não viam esperança na história, no momento presente. É por isso que eles não dão ênfase, por exemplo, no Messias da casa de Davi. Não falam tanto do filho de Davi. Por quê? O filho de Davi é um rei terreno da descendência de Davi que, de forma militar, vai governar Israel. Na literatura apocalíptica, quem é o Messias? O filho do homem. É diferente, é outro título messiânico. Por quê? O que é o filho do homem? Daniel vê um filho do homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e vem do céu. Percebe? Para eles é diferente. E Jesus, ele recebe todas essas nomenclaturas. Ele se chama de filho do homem, ele aceita o título filho de Davi, porque eram perspectivas diferentes a respeito da mesma pessoa, que Jesus cumpriu todas em si. Bom, o mundo e o tempo eram irremediavelmente maus, estavam sob domínio de poderes angelicais demoníacos,
Deus estava longe no céu, mas em breve ele ergueria do seu trono e destruiria os poderes demoníacos e libertaria o seu povo. Então essa é o quadro geral da literatura apocalíptica. Um apocalipse, outra definição aqui, um apocalipse refere-se a um gênero literário que possui uma forma identificável, caracterizada pela revelação de Deus através de um sonho, de uma visão ou através da agência de anjos. Vamos lá. 3 situações provocaram o surgimento do apocalipsismo. A experiência de opressão externa, o Império Helênico, como falamos, né? Os gregos estavam oprimindo a nação de Israel. A experiência da opressão interna, a elite nativa que também oprimia o próprio povo e era corrompida. E o sentimento de impotência diante da opressão sofrida. Então eles foram para o deserto e começaram a produzir textos de esperança escatológica que viria do céu, porque eles estavam decepcionados. Tudo bem? Eu estou falando do gênero, tá? Não estou falando do livro de Apocalipse ainda, ok? Já mencionei que alguns apocalipses foram escritos, né? Esdras, Baruque, Enoque, com nomes de indivíduos do passado. Esdras, Baruque, Enoque, Isaías e até Adão. Colocavam o nome de pessoas ilustres nesses livros para dizer que vinha da autoria deles, mas não vinha. Para dar credibilidade e aceitação aos seus textos. Registros desse tipo são chamados pseudepígrafes, escritos falsos, pois foram redigidos sob pseudônimos, diferentes dos apocalipses canônicos que são reconhecidos pelo simples nome do autor. E tem muitas heresias também nesses livros apocalípticos, por isso eles não foram incluídos no cânon bíblico, né? Vários critérios, diferentes dos nossos textos bíblicos. Os escritos apocalípticos, costumam usar números, descrições e nomes simbólicos como código, para que leitores de fora, especialmente inimigos, que não tenham a chave para o código, não entendessem as implicações da mensagem. Bíblia de Estudo NVT. Então, olha, o que eu estou falando não é nada de, assim, progressista, tá? Pelo amor de Deus. Isso é a própria leitura conservadora do texto. Você pode ver um próprio comentário da NVT. Só que a gente não pode ler o texto desassociado do seu contexto histórico. Então, havia um gênero literário que características eram comuns a esse gênero. E o livro de Apocalipse foi escrito dentro das características desse gênero literário, a forma que Deus escolheu revelar-se a João. E o que não significa que João não teve essas visões, muito pelo contrário, ele teve essas visões e escreveu dentro desse estilo. Pois bem, agora que falamos de um panorama geral do gênero, vamos entrar no livro. Tá tudo bem, vocês? Tá todo mundo entendendo? A irmã está com uma cara triste ali? Não tá não, né? Ok. Autoria. Então, o autor da epístola identifica-se simplesmente como João. Ele fala que é João, não fala que João é, mas a tradição, a igreja dos primeiros séculos, identificou como João o apóstolo de Jesus. E não só a tradição da igreja, os pais da igreja, os primeiros cristãos após os apóstolos, identificaram que esse João do Apocalipse era o discípulo amado de Jesus, como por exemplo Justino Marte, Irineu, e eles estavam muito mais próximos dos eventos do que nós, são fontes fidedignas. Destaca-se ainda que a tradição histórica afirma que João viveu até a idade avançada em Éfeso. O que isso significa? Se João viveu até a idade avançada em Éfeso, as cartas foram escritas para as quantas? 7 igrejas da onde? Da onde, gente? Da Ásia. Por favor. Da Da Ásia Ásia. Menor. 7 Atual igrejas Turquia. da Ásia Menor. E Éfeso está localizada na Ásia Menor. Éfeso é a grande cidade, a grande capital da Ásia Menor. Então, se João viveu lá até quase o fim dos seus dias, até sido exilado na ilha de Patmos, e ele escreve para essas igrejas, significa que há evidências que de fato era o próprio João como um pastor dessas igrejas, né?
Ademais, somente o quarto evangelho, que é o evangelho de João, e Apocalipse chamam Jesus de Logos. Significa que há um estilo literário aqui comum entre eles. Não há outro texto bíblico, pelo menos não que eu saiba, que chame Jesus de Logos, que é o verbo, a palavra, né, de Deus. Somente o quarto evangelho e o livro de Apocalipse. Com relação ao grego, né, isso é uma observação que muitos comentaristas fazem a respeito do livro de Apocalipse. O grego de Apocalipse é bem fraquinho, tá? Ele é bem ruinzinho assim. Meu professor até dizia que o livro de Apocalipse ele conseguia ler no grego, no original, tranquilamente, porque ele é muito simples. É completamente diferente do grego de Hebreus. Você precisa de um dicionário para ler, de um léxico, né? Um texto bem erudito. Agora, o texto de Apocalipse é como se estivesse comparando, por exemplo, uma carta de Machado de Assis com um post do Instagram. Vamos colocar aí, né? Não deixa de ser profundo e difícil, mas o grego, falando ortograficamente, ele é simples. E aí, como o quarto evangelho é mais complexo, mais elaborado, vão dizer, não, então não é o mesmo João. Como é que duas pessoas vão escrever em níveis literários diferentes? E aí, geralmente, explica-se isso a partir do uso de um... Como é o nome do secretário lá que escreve para os outros? O amazonense, né? O amazonense. Já falei que é o amazonense. Amanuense. É o amanuense. Não esqueça, o amanuense. Tércio, o amanuense de Paulo, né? Marcos, o amanuense de Pedro. E aqui possivelmente foi usado um amanuense, por isso a diferença de estilo literário. Bom, a data de Apocalipse, eu não quero que você esqueça isso nunca mais. Nunca mais. É diferente de todos os outros. Apocalipse foi escrito no final do primeiro século. Talvez seja o último livro do Novo Testamento, tá? 90 até o ano 100, por volta dessa data. Então sempre pense em Apocalipse. Nossa, é bem distante dos outros, tá? Marcos lá 50, Mateus 60, Lucas 70... João, a gente está falando de 90 a 100. Ele foi até mais modesto aqui, quando colocou 81 a 96. Mas geralmente os estudiosos falam década de 90 do primeiro século, tá? Então João já era bem velhinho quando escreveu o Apocalipse. Possivelmente ele era um garoto quando foi escolhido por Jesus. E aqui ele é já um senhor idoso. Foi o último que sobreviveu dos apóstolos, né? Não foi martirizado. Ele morreu exilado na ilha de Patmos, e ele escreveu no final da sua vida aqui, quando teve a revelação pelo anjo de Deus. Para quem ele escreveu, 1:4, quero que alguém leia aí, por favor. João, as 7 igrejas da província da Ásia Menor, né? Então, Ásia Menor é o quê? Aquela região ali limítrofe com Israel, uma região próxima à Grécia, que estão cidades como Éfeso, estão cidades como Corinto e outras. Corinto, se não me falha a memória, também está naquele meio ali, que foram igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo na sua segunda, viagem missionária. Lembra quando ele sai em viagem missionária? A primeira viagem missionária dele foi com seu parceiro Barnabé, já a segunda foi com Silas, Silas e Timóteo, e eles saem fundando igrejas ali na região da Ásia Menor e da Grécia. Inclusive ele se envolveu em uma grande confusão, porque ele estava convertendo muitas pessoas ali na cidade de Éfeso, fez com que os artífices que viviam da venda de estátuas da deusa Diana tivessem perda nos seus lucros, e eles queriam matar o apóstolo Paulo lá dentro do teatro
da deusa Diana. E Paulo teve que sair dali quase que fugido. Mas possivelmente João, no final da sua vida, é o pastor dessas igrejas e ele escreve para encorajar essas igrejas. E aí vamos falar do propósito, ou dos propósitos de Apocalipse. As nossas palavras-chave aqui que usamos, né, para termos em mente ao pensarmos a respeito de um livro. Então, em primeiro lugar, ele é uma revelação dos eventos futuros. Segundo lugar, é um livro de exortação para a correção das práticas. Terceiro lugar, é um livro de consolo. Então vamos pensar nessas três perspectivas. Ele quer escrever a respeito do que vai acontecer no futuro e, para isso, ele precisa exortar a igreja que mude a sua postura. E por isso o livro de Apocalipse começa com a primeira sessão, no capítulo 1, que são as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Éfeso, qual mais? Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia e falta uma, Sardes. 7 igrejas. Ele sempre traz uma característica da igreja e em seguida ele dá uma palavra para essa igreja, ou de elogio ou de exortação. Como por exemplo a igreja de Éfeso, né, que abandonou o seu primeiro amor. Mas outras igrejas ele faz, ou pelo menos uma das igrejas ele faz apenas elogios. Se não me falha a memória, a igreja de, acho que é Esmirna. Tá, vocês vão me desculpar, não lembro. Mas é Esmirna, né? Muito bem. Mas então, a ideia aqui é exortar essas igrejas a voltarem ao primeiro amor. Se não virei de ti, tomarei o teu castiçal, né? Abandonar a doutrina dos nicolaítas, aqueles que estavam suportando uma mulher chamada Jezabel e etc. Então a ideia é corrigir a igreja, falar do que vai acontecer, mas também consolar. Os eventos narrados em Apocalipse finalizam com um clímax da vitória do Cordeiro sobre os poderes demoníacos. Então é mostrar que, a despeito das lutas que vocês estão passando agora, no final tudo vai dar certo, porque Ele vai enxugar todas as lágrimas, já não haverá dor, nem pranto, e nem morte, e o pecado não entrará na Jerusalém celestial. Uma mensagem de esperança. Tudo bem? Prosseguindo. E aí, gente, falei que Apocalipse é um livro que segue, ou melhor, segue-se diversos métodos de interpretação para o livro de Apocalipse. Como é um livro difícil e simbólico, não leem todos da mesma forma. E aí eu pergunto, como você lê o Apocalipse hoje? O que você entende sobre o Apocalipse? Quando você abre o livro e você começa a ler, você imagina que isso se refere ao quê? Nada. A nada. De repente você está inserido dentro de um método aqui, né? Pessoal aí da live, o que vocês pensam quando estão lendo o Apocalipse? Coisas que acontecerão no futuro, bem breve agora, né? Muito bem. Uma visão futurista. Mais alguém? Aham. Sim. Aham. Quero nem ler, né? Isso. Quando era. Aham.
Sim. Passou, né? É isso mesmo. Eu, quando era criança, também tinha muito medo do Apocalipse. Pregações escatológicas, meu Deus do céu. Mas isso é bom, né? Às vezes gera esse temor, nos conserta. E tinha um DVD antigo, ou era um CD, que eu acho que o nome era As Sete Trombetas, né? Não sei se vocês lembram disso. O pessoal morria de medo. Tem aqueles filmes também, né? Deixados para Trás. Você lembra? Deixados para Trás? Mas apesar de que a gente não crê nessa visão, tá? Ninguém aqui é pré-tribulacionista, não mais. A igreja vai passar pela tribulação. Mas o livro de Apocalipse, ele traz a intenção de nos consolar diante dessa tribulação que vai acontecer. Então, quais são as visões a respeito do livro de Apocalipse? Métodos de interpretação. Os estudiosos dividem, são pelo menos 5 métodos. O primeiro é o preterista. Essa é uma visão, eu vou colocar aqui, tem gente boa que eu conheço, apesar disso me causar certa angústia e agonia, mas assim, pastores mesmo, homens de Deus, mas essa é uma visão mais liberal, uma visão mais crítica, uma visão preterista. Preterista, de pretérito. Uma visão mais humanista do texto. Desconsidera os seus elementos proféticos. Na visão preterista, então pretérito fala do passado, né? Para eles, tudo o que está sendo escrito lá no Apocalipse, tudo refere-se ao que já aconteceu. Então, o Apocalipse é uma referência ao passado. Exclusivamente aplica-se aos irmãos que viveram no primeiro século e que estavam sofrendo opressão pelo Império Romano. Então, quando o autor escreve, ele está tentando consolar aquelas pessoas que passariam por aquela tribulação e usa códigos para decodificar cada circunstância que eles estavam vivendo. Essa é uma visão inadequada porque ela desconsidera os elementos futuros, que são mencionados no texto. Por exemplo, a parousia de Jesus, a volta de Jesus a Nova Jerusalém que desce dos céus. Então não é possível ler isso no passado. E se é um livro exclusivamente do passado, esvazia-se de esperança para nós que aguardamos a vinda de Jesus no futuro. Correto? Como cremos que o texto é a palavra de Deus, ele deve importar de alguma forma para nós também. Então a visão preterista lê o livro de Apocalipse a partir do contexto do passado. Ou seja, exclusivamente aos contemporâneos do livro. Geralmente essa é uma visão católica, tá? Você vai pegar aí, quando você entra numa livraria católica, gente, olha, eu vou dizer para vocês, eu já li muito livro católico com relação a alguns estudos bíblicos. E eu não vou dizer que todos os católicos, né? E nem que a doutrina católica oficial seja assim. Eles creem na vinda de Jesus e tudo mais, mas a maioria dos estudiosos católicos são praticamente cientistas sociais, assim. Então eles leem a partir do contexto histórico, tudo bem, mas assim, social, político, tudo para eles é lá. Não importa o texto como uma esperança para o futuro. Então, geralmente é uma visão católica, o que aconteceu no Império Romano, oprimir aquele povo, tal. E aí, exclusivamente aos contemporâneos do livro, portanto, é uma pseudo-profecia. A importância dada é o aspecto do encorajamento. Interpretado nessa linha, o Apocalipse expressa as esperanças dos cristãos primitivos da Ásia, que eles em breve seriam libertados dos seus sofrimentos sob o domínio dos romanos. Do ponto de vista preterista, a Roma imperial era a besta do capítulo 13 e a classe sacerdotal asiática, que incentivava o culto a Roma, era o falso profeta. Porque tem uma tríade demoníaca lá, né? Satanás, ele imita a trindade em Apocalipse. A Satanás, a besta e o falso profeta, como uma alusão ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. O falso profeta estimula a adoração à besta e os dois agem sob o poder de Satanás, que é o seu líder. Este é um ponto de vista inadequado, pois resume o Apocalipse a mais um livro histórico que não traz profecias de cumprimento verdadeiro, como as que se referem à volta de Jesus.
O segundo método de interpretação é o método histórico ou historicista. O que ele quer dizer? O método histórico, antes de ler aqui o slide, em suma, o livro de Apocalipse é um resumo das profecias se cumprindo, aí é importante, ao longo da história da igreja. Então não é nem só do passado e nem só do futuro. Cada capítulo ali fala de momentos históricos em que coisas foram se cumprindo. Então tem coisas ali no Apocalipse que já não valem mais, já se cumpriram dentro desse método histórico em algum momento da história da igreja, através do Holocausto, através de uma dominação, Napoleão, não sei. Tem vários pontos ali que eles elencam. Então, não é para um momento pontual, mas é um cumprimento progressivo. Tá? Deu para entender? Então, dessa forma, muitas profecias já se cumpriram, outras estão em pleno cumprimento e há também aquelas que ainda se cumprirão. Ou seja, seria como um esboço da história da igreja desde o primeiro século até a segunda vinda de Cristo. Até o século XIX, podemos dizer que esta interpretação historicista era predominante dentro do protestantismo, porque eles não queriam interpretar como eventos do passado, sendo superada em números quando surgiu o dispensacionalismo com uma interpretação completamente futurista. O dispensacionalismo vai surgir lá no século XIX e ele vai interpretar o Apocalipse a partir de uma ótica futurista. Mas, via de regra, especialmente a partir da Reforma Protestante, essa era uma visão dominante. Tá? Só que os pais da igreja, os primeiros cristãos, eles aguardavam uma vinda escatológica de fato do Filho de Deus. Então, a visão mais tradicional é que os eventos referem-se de fato ao futuro, isso desde a época da igreja primitiva. E aí o terceiro método é um método, eu vou colocar aqui nada a ver, né? Nada a ver. Ele não se preocupa com a profecia. Então, para ele não é nem futuro, nem passado, nem está se cumprindo. O livro, ele só está falando dos poderes do bem e do mal que sempre existem na história da humanidade e estão sempre em conflito. Eu vou dizer que não, é simbólica, é interpretação simbólica. Então é apenas uma profecia simbólica. Eu vou dizer que essa interpretação nem cristã é. Esse método evita o problema de ter de encontrar cumprimento histórico para os símbolos do Apocalipse e vê somente um quadro simbólico do conflito cósmico espiritual entre o reino de Deus e os poderes satânicos maus. Então vejam só, as profecias são símbolos dos poderes espirituais sempre atuantes no mundo, o bem e o mal. É mais uma visão ali que vai ter algum tipo de relação com as religiões asiáticas, né? Que falam sobre esse dualismo do bem e do mal, sempre constante no mundo. A dificuldade dessa interpretação é que na literatura apocalíptica ele estava sempre apontando para o que estava acontecendo no presente com esperanças no futuro. Então não pode ser um texto que não tem uma perspectiva futura. Ele está falando sobre a esperança para aquele povo que está sendo oprimido, mas que no fim tudo vai dar certo. Mas deu para entender essa interpretação? Tá? E aí a quarta, ou melhor, quarta, né? A quarta interpretação é a futurista. Esse método de interpretação, e aí talvez esse seja o mais popular dentro das igrejas, especialmente pentecostais e neopentecostais. Assembleia de Deus, talvez Deus é Amor, Quadrangular, é um método que fala que tudo que está no Apocalipse é só para o futuro. Esse método interpreta o Apocalipse em grande parte como uma profecia de acontecimentos futuros. E dentro desse método há duas categorias, tá? Aí você vai fazer uma subdivisão aí. Dentro do futurista tem o dispensacionalista.
dispensacionalista, de dispensação. Dispensacionalista e o moderado ou moderada. Pessoal da live, tá todo mundo aí? Estão aí, né? Tudo bem? Sim. Beleza. Então vamos lá. Sim, tudo bem. Dentro da visão futurista, há a visão dispensacionalista e a visão moderada. Para a visão dispensacionalista, ela entende que as 7 cartas são 7 épocas sucessivas da história da igreja. Alguém já ouviu falar nisso? Tipo assim, Esmirna foi um período, Éfeso outro período da igreja. Rodrigo Silva fala disso? Então é uma visão que fala que cada igreja descrita ali é um período da história do mundo. Dispensacionalista. Para eles, o arrebatamento de João, né, ele foi arrebatado quando teve essa visão, simboliza o arrebatamento da igreja no fim dos tempos. Os capítulos 6 a 18 retratam o período da grande tribulação, que é um período de grande perseguição terrível na história da igreja, quando o anticristo praticamente destruirá o povo de Deus. Então, olha, dentro dessa visão, a gente teria o seguinte quadro. Alguém está com o microfone ligado. Obrigado, mãe. Só beber uma água. Então, como vocês acompanham aí no slide, a igreja de Éfeso, escrita ali, seria o período de 31 a 100, até a morte do apóstolo João, ou seja, era para a igreja que ele estava escrevendo naquele momento, quando ele estava vivo. A segunda seria... Tem algum microfone ligado ainda, gente? Está dando interferência aqui no som. Ok. A segunda igreja de Esmirna seria de 100 a 323, seria o período dos pais da igreja, até a conversão de Constantino. Quem foi o Constantino? Vocês lembram? Constantino foi o imperador romano o que ele fez? Olha aí, vocês como seminaristas precisam saber dessas coisas importantes. O que o Constantino fez? O Constantino foi o responsável por tornar lícito o culto cristão. Então, a partir de Constantino, a perseguição diminuiu drasticamente no cristianismo. Até o século IV, até o início ali, até o século III, até 200 e tantos, a igreja era ostensivamente perseguida, tanto pelos judeus quanto pelos romanos. Por que ela era perseguida? Porque pelos judeus ela era uma seita e pelos romanos é porque eles não adoravam o imperador. Eles eram obrigados a adorar o imperador, tinham culto ao imperador. Então os cristãos eram perseguidos, viviam em catacumbas, em cemitérios, na casa dos outros. Não tinham culto livre. Eram martirizados no Coliseu, comidos pelas feras, por causa disso. Constantino, diz a história que ele teve uma visão, uma revelação, que aparecia, se não me engano, um escudo com a cruz. E Deus dizia, ou o anjo dizia na visão para ele, sob este escudo vencerás. Algo assim. E aí ele entendeu que Deus estava se revelando a ele, e ele de fato venceu as batalhas dele quando ele tornou-se cristão. Então Constantino se converteu e ele tornou o cristianismo permitido, ele tornou o cristianismo lícito no Império Romano, a partir de 323. Inclusive, muitos funcionários públicos agora tornaram-se cristãos. Ficou cheio de funcionário público ali contratado que era cristão, porque Constantino se converteu, então a vida melhorou. E é interessante, para não dizer triste, que foi a partir da conversão de Constantino e da liberação do cristianismo que a igreja começou a derrocar nas suas doutrinas, porque enquanto ela estava sendo perseguida, ela mantinha ali a fidelidade, o fervor.
a partir do momento de calmaria, você vai ver culto a santos, doutrinas erradas, o esfriamento da igreja. Então, interessante, né? Como momentos de dificuldade nos aproximam de Deus e às vezes momentos de facilidade nos afastam se a gente não vigiar. Mas não foi o Constantino que tornou o cristianismo com religião oficial do império, foi o imperador Teodósio, se não me engano foi o próximo, que não só deixou lícito, mas disse que agora o Império Romano era cristão. É interessante isso, né? Os romanos crucificaram Jesus, mas agora o Império Romano é cristão e todas as outras religiões são proibidas, são pagãs. Mas aí a igreja de Esmirna seria esse período. Pérgamo seria de 323 até 538. Tiatira é a igreja da época da Reforma. Então, lendo nessa visão, você tem que olhar para o que o texto está falando e tentar identificar características da igreja concernentes a esse tempo. Então, bora pegar, por exemplo, a carta a Tiatira. Vamos ver nessa visão o que Deus está falando dos cristãos da época da Reforma. Isso aí não foi ensaiado, tá? Bora ver se vai dar certo. Esmirna. Isso, Tiatira, perdão. Ok, 18. 2:18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Então, olha aí, a igreja está melhor do que era antes. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas seduza os meus servos a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos. Deus mata? Mata. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e retribuirei cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina, que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Então somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como eu também recebi a autoridade do meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouças o que o Espírito diz às igrejas. Então, nessa visão futurista, essa carta é um retrato da igreja da época da Reforma, né? Uma igreja de boas obras, mas uma igreja que estava tolerando algo de errado aqui. Tem alguém pedindo para entrar? Deixa eu admitir. Ok. E aí a próxima igreja seria a igreja de Sardes ali, até o ano 1798. Igreja de Filadélfia, até o fim dos 2.300 dias, depende de uma interpretação dos dias de Daniel. E a igreja de Laodiceia, a igreja dos últimos tempos, de 1844 em diante. Nós seríamos a igreja de Laodiceia nessa visão aí, tá? Eu estou falando nessa visão, não estou dizendo que essa é a visão correta, ok? E aí, o último método, que é o moderado, eu acredito que, de fato, como diz a palavra, ela é a mais moderada de todas, a mais equilibrada. Não vê razão para reconhecer nas 7 cartas uma predição de 7 períodos da história da igreja. Afinal, não há qualquer evidência
no texto para tal interpretação. O texto não é um subgrupo, do futurista, né? Uma subdivisão do futurista. Seria a quinta, né? Porque a quarta foi a dispensacionalista, né? Isso, então a gente pode considerar quatro. Pode-se considerar quatro. A não ser que a gente considere a quarta como a dispensacionalista e a quinta como a moderada. Mas geralmente, podem ser quatro, mas geralmente fala em cinco, tá? Por causa dessa divisão que há aqui. Mas ela concorda quanto a que o propósito do livro é descrever a consumação do propósito redentor de Deus no fim dos tempos. Então ele não vê essa leitura da igreja ao longo dos anos das 7 cartas, ele entende que há coisas do passado mencionadas lá, que estava sendo escrita para o passado, mas também está sendo escrita para a gente no futuro. É uma visão moderada, nem só lá e nem só cá. E aí nossas considerações. É importante encontrar um equilíbrio adequado entre as interpretações. Se lermos o livro exclusivamente futurista, é o que eu falei, a sua mensagem tinha pouca importância para os leitores do primeiro século, concorda? Se é só para cá, eles estão passando perseguição, João está escrevendo para eles, mas não serve para eles, só para o futuro. Porém, se a considerarmos absolutamente preterista, ou seja, do passado, o livro deixa de ter importância para a igreja do primeiro século, se esvazia do seu elemento profético, né? Então, para a gente pegar exemplos, por exemplo, eu vou mencionar para vocês aqui, é justamente essa ideia do já ainda não. Geralmente a profecia bíblica, ela está falando de coisas do momento e coisas do futuro. Por exemplo, Amós. Na profecia de Amós, o iminente julgamento de Israel, através da Assíria, vocês lembram que Israel foi levado cativo, o reino do norte pelos assírios e o reino do sul pelos babilônicos? Então Amós profetiza isso. E ele fala que o julgamento de Israel pelo reino da Assíria foi chamado de Dia do Senhor. Mas a salvação do fim dos tempos de Israel também acontece nesse dia. Então perceba, não só os assírios vão castigar Israel, mas também o dia do Senhor fala dos últimos dias dentro do profeta Amós. O que é isso? Já e ainda não. Isaías retratou a queda da Babilônia com cores apocalípticas, como se fosse o fim do mundo. Era um evento daquele momento, mas ele fala numa leitura do fim do mundo. Sofonias descreveu um evento, um acontecimento desconhecido como o dia do Senhor, que consumiria toda a terra com seus habitantes, como que pelo fogo. Aí um exemplo interessante, muito interessante, é Joel. Joel passa imperceptivelmente das pragas dos gafanhotos históricas, né? Ele fala do gafanhoto devorador, o migrador e o cortador, que eram eventos históricos que aconteceriam naquele momento, e ele descreve depois o dia do Senhor que vai acontecer no futuro, que ele vai julgar todas as nações no monte do Senhor. Então percebe, as profecias sempre são cá e sempre são lá. Da mesma forma, o discurso no Monte das Oliveiras em Jesus, ele fala, quando vires Jerusalém sitiada, ele está falando daquele momento. E os romanos não sitiaram Jerusalém no ano 70? Isso aconteceu lá. Mas logo em seguida Jesus fala, virá uma grande tribulação, como nunca foi vista, nem se haverá qualquer outro momento. Então os poderes do céu serão abalados e verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande glória, e todas as tribos da terra se lamentarão. Então as profecias têm que ser lidas a partir desse momento de esperança presente e esperança futura. Se nós lermos Apocalipse só como preterista, não importa para o futuro. Se lermos Apocalipse só como futurista, não importa para o passado. No mesmo molde dos profetas do Antigo Testamento, o profeta João está escrevendo agora também. Tudo bem, gente? Ok? Beleza. Ok.
E aí, como é a estrutura do livro de Apocalipse? A recomendação que eu vou dar, quando você for fazer novamente a leitura de Apocalipse, leia dentro dessa estrutura. Você olha aqui para a estrutura, Cristo apresentando-se. Aí você vê lá, se confere. Capítulo 1, Cristo se apresenta. Segunda, Cristo exortando. Confere, é o capítulo 2 e 3. Como ele exorta? As 7 igrejas. Então lá vai lendo por parte, que vai ficar... Vou passar assim. Que vai ficar mais compreensível na sua mente. Terceira visão, terceiro, é a segunda visão. Cristo julgando. Como ele julga? O Apocalipse, ele é um livro que usa muita linguagem simbólica e ele é dividido em partes de 7. São 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, 7 flagelos e 7 personagens escatológicos, tá? Você pode perceber que ele começa com os 7 selos, depois ele vai para as 7 trombetas, depois ele fala dos 7 personagens escatológicos. Se você for conferir lá, você vai encontrar o falso profeta, a besta, o dragão e etc. E depois os 7 flagelos, o que eram as duas que estavam aqui. Uhum. Isso. Ele usa muitas coisas que aconteceram no Antigo Testamento são recobradas aqui. Isso. Aham. Olha aí. Então, olha, são 7 trombetas, 7 selos, 7 flagelos, ok? E tem 7 personagens escatológicos ali, porque o 7 é a ideia dos 7 a ideia dos 7 Espíritos de Deus e a completude, é o próprio Espírito Santo. Ele fala sobre o trono, né, do Pai, o Cordeiro que foi morto e os 7 Espíritos, é a Trindade ali reunida, e tem uma espécie de concílio celestial ali, os 24 anciãos, que são quem, gente? Vai, faz as tuas elucubrações aí na tua mente, pensa aí, quem são os 24? Faz um cálculo aí, pensa nos números e pensa na Bíblia. O pastor falou. Isso. São as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro. Então, são os representantes do Antigo e os representantes do Novo Testamento. Então, olha lá, tem o Espírito Santo presente, que são os 7 Espíritos de Deus, tem o Cordeiro, que é Jesus, tem o Pai sentado no trono, tem os 12 apóstolos, tem os representantes das 12 tribos, isso, que são os 24 anciãos, e tem os anjos ali, né? Os seres que adoram a Deus, dizendo santo, 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 como tem na visão de Isaías também, por exemplo. Aí a próxima divisão do texto, a quarta estrutura, seria a terceira visão, que é Cristo conquistando agora. A vitória sobre os reinos humanos, a volta de Jesus, que é no capítulo 19, o reino glorioso do Cordeiro, que é o milênio, capítulo 20, né? Você lembra que o milênio é o capítulo 20, é o reino aqui na Terra. E aí o capítulo 20, ainda no 20 ele destrói Satanás. No 21 é o novo céu e a nova terra. Então, não fica tão difícil a gente compreender o desenvolvimento do texto, é só ler em parte. Então, beleza, para a gente já ir finalizando, quais são os grandes temas de Apocalipse? Em primeiro lugar, a grande tribulação. Boa parte do texto do livro ele vai ser coberto por essa grande tribulação que viria sobre a igreja, né? Sobre a nação de Israel também. E essa grande tribulação testemunhará um martírio dos santos. Queria que alguém lesse lá em capítulo 7, versículo 9 ao 17.
7, 9 a 17. Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras, e gritavam com grande estrondo: a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, os anciãos e os 4 seres vivos prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, cantando: Amém, louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertencem ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses vestidos de branco? De onde vieram? Eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e dia e noite o servem em seu templo. E aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome, nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Ok, então as pessoas que retornaram da grande tribulação ali estão sendo consoladas pelo Cordeiro, né? O que vai acontecer nessa grande tribulação? Virá um personagem maligno, satanicamente inspirado, a besta, o qual exercerá poder sobre o mundo inteiro. 13, de 1 a 10, por favor. Então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça o nome do blasfemo. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão passou... Uma pausa rapidinho, Benguinho. Vocês perceberam algo aqui no versículo 2? A besta, ela tem o quê? Semelhante a um leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. O que é isso? Vocês lembram lá do capítulo 7 de Daniel? Os animais de cada reino eram quais? Que representavam cada reino que viria. Era o leão, o leopardo e o urso. Então a ideia é que a besta ela está concentrando em si o poder de todos os reinos ao longo da história do mundo. E ela é meio que o ápice da maldade que foi construindo ao longo dos séculos, percebe? Então tem uma percepção intencional aqui voltada para o Antigo Testamento. Porque quando o judeu vai ler isso, falar, meu Deus, são os reinos lá profetizados por Daniel, todos de uma vez num único ser, na besta. Pode prosseguir, Ludmila. Dragão passou a besta... Poliana, perdão. Eu falei Ludmila, Poliana. Dragão passou a besta e seu poder, o seu trono e grande autoridade. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi curado. E toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Aí já teve gente que falou que isso aqui era o João Paulo II. Porque o João Paulo não foi, ele sofreu um atentado, né? E aí a ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Pode seguir. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi transmitida autoridade para realizar suas obras por 42 meses. Então
Você está em qual versículo? Qual versículo que você está? 9, tá. Se alguém pedir para o cativeiro, certamente para o cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que pela espada seja morto. Aqui estão a perseverança e a lealdade dos santos. Pode continuar, Ludmila, até o 18, por favor. Oh, meu Deus. É porque é parecido, né? Poliana, Ludmila, é mãe e filha. Vai lá. 11. É do 11 até o 18. Vi ainda emergir da terra outra besta com 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e ela se expressava como dragão. É até o 18. Até o 18. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta, em nome dela, e obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado. Ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E por intermédio dos sinais que lhe foram permitido realizar, em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhe que edificassem uma imagem em honra à besta que fora ferida de morte pela espada, contudo sobreviveu. Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar, e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Ela abriu a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a palavra, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois o número representa o número do ser humano. Seu número é 666. Ok. Então, algumas coisas interessantes aqui nesse texto. Fala dessa besta que vai surgir no momento da grande tribulação. E o versículo... Só um momento. Versículo 5 fala que foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses, né? E aí, divide 42 aí na tua calculadora por 12. 3 anos e meio, né? 3 anos e meio é o quê? É o período da grande tribulação, que é o que Daniel fala, 1 tempo, 2 tempos e a metade de 1 tempo. 1 tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos e a metade de 1 tempo, meio ano, 3 anos e meio. É mencionado também em Daniel 1290 dias. 290 dias dividido por 360 dias dá 3 anos e meio. Então, o período da grande tribulação são 3 anos e meio, que é justamente também a última semana de Daniel. A última semana, uma semana profética são 7 anos, cada dia representa 1 ano, então são 7. E lá o texto fala que na metade da semana se manifestará o abominável da desolação, ele cessará o sacrifício. O que é a metade da semana? Se uma semana são 7 anos, a metade da semana são 3 anos e meio. Então tem muitos textos bíblicos que falam para a gente que a grande tribulação, um momento de terror mesmo, vão ser 3 anos e meio. Como esse texto que a gente leu aqui, 42 meses, 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo. Outra coisa, e fala sobre uma aliança, né, que será colocada no versículo 16. Uma marca na mão direita ou na testa. E aí a maioria dos cristãos, especialmente a partir dos anos 2000, ficou ali especulando que seria um chip, né? Aí já foi chip da besta,
Já foi o que mais? Já foi o código de barra, né? Já foi tanta coisa. Hã? QR Code agora. Então, assim, gente, a gente tem que ter uma visão madura a respeito do texto. Lembrar que o texto está sendo... Delano, Pode falar. tem o Pix também. Ah, o Pix também é uma marca da besta? Meu Deus. É porque é chip ao contrário. Ah, Pix é chip ao contrário, olha aí. Vocês vão me desculpar, tá? Brincadeira, mas o meu professor falava que era a marca do besta, né? A marca do besta. Mas olha só, lendo o contexto dentro do seu contexto, o que os judeus utilizavam desde do início do judaísmo? É o tefilim, né? Que é a lei que ficava amarrada na mão direita e amarrada onde? Na testa. O que ele estava dizendo? Que era uma aliança com a palavra de Deus. Não, no caso do judeu, né? Uma aliança com a palavra de Deus. E aqui ele está falando que os seguidores da besta terão uma marca na mão direita e na testa. O que isso representa para o judeu? A mão, aperto de mão, aliança. Na mente, consciência. Então, não necessariamente vai ser uma marca física, literal, então um chip, mas fala-se de aliar-se com esse sistema, você concorda com esse sistema está na sua mente. Então, tem que ler o Apocalipse dentro do seu contexto, dentro de uma visão mais panorâmica. São muitas figuras, é uma literatura simbólica. Então, vai vir um dragão no deserto perseguindo uma mulher? Não, o dragão é Satanás perseguindo a mulher, que é a igreja, que gera um bebê, que tentou o dragão comer aquele bebê, que é quem? O Messias. Afinal de contas, Jesus, ele veio da onde? Ele surgiu dentro do povo de Deus, ele veio da aliança de Abraão, ele foi parido, vamos dizer assim, 12. Ele foi parido de Israel e da igreja. Então tem muita literatura, muita linguagem simbólica aqui a respeito do que iremos passar. Mas se a gente ler o Apocalipse todo de forma literal, então Jesus tem uma espada que sai da boca, o pé dele é de bronze. Então não é bem assim. Tem coisas que são literais? Sim, como o próprio milênio, quando o texto indica que é literal. Mas a gente tem que saber diferenciar a linguagem simbólica aqui também. Alguém não concorda? Não, vai ser um chip mesmo? Tudo bem, sem problema. Pode ser que seja um chip, né? Eu acho que não. Ok. Os seus propósitos serão reforçados por um falso profeta, que é a segunda figura aqui do mal, que será capaz de combinar os poderes da religião e da economia de modo a controlar toda a ordem social nos interesses do culto à besta. Então, o falso profeta está a serviço da besta, tá? É uma espécie de figura religiosa agora. Então, quanto a besta é uma figura, vamos dizer assim, de poder, política, tem sempre uma figura religiosa por detrás incentivando a adoração àquela besta, né? É quando você vê, por exemplo, um representante da igreja se vendendo a favores políticos. Que é isso? Já é uma predição do que vai acontecer no final. Olha lá o capítulo 13, 11. Versículo 11. Deixa eu ver se é isso mesmo. É o 19 e 20. Ele vai falar aqui já. Mas a besta foi presa e com ela
foi preso o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima como enxofre. Eles inauguraram o inferno, né? O inferno, de fato, foi inaugurado aqui pela besta e pelo falso profeta. A gente entendeu, né, que ainda não há um inferno literal. O inferno literal surge aqui nesse momento. O que há é um momento intermediário, né? Uma antessala de sofrimento, como é mencionado na parábola lá de Lucas, que o rico é lançado no Hades, né? No lugar de tormentos, e o Lázaro ele vai para o seio de Abraão, que ainda não é também a Nova Jerusalém, né? É um paraíso. Junto a eles opera o poder de Satanás, completando a tríade demoníaca. Mas o livro retrata que a verdadeira vitória consiste em vencer Satanás através da lealdade a Cristo até a morte. Então, a perseverança dos santos é resistir à besta, ao falso profeta, a esse sistema corrompido, né? Que vai de alguma forma lhe forçar a negar Cristo em favor dos preceitos do diabo. Outro tema de Apocalipse é a visitação da ira de Deus, que são 7 trombetas, 7 taças, 7 flagelos, afirmações do juízo de Deus que ele lançará na última hora climática da luta entre o cordeiro e o dragão. Prosseguindo ainda. E aí, por fim, a chegada do reino de Deus. A parousia de Cristo, mostrada no capítulo 19, 11. Vamos ver lá o 19, 11. Olha, então onde você quer saber onde Cristo volta em Apocalipse? É o 11, é o 19, 11, tá? Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Seus olhos são como chama de fogo e na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. O seu nome é Verbo de Deus. Olha aí, o Logos. O exército do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada. Né, a música do Cirilo? Para com ele regir e ferir as nações. Ele mesmo os regerá com um cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então é aqui a volta de Jesus em Apocalipse. Só pode ser lida como um evento do futuro. E aí Jesus vai vencer a besta, o falso profeta e os seus seguidores, no 19, 17 até o 21. A besta foi presa, né, como nós lemos e tal, e o falso profeta também, foram lançados no lago de fogo, e os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. E aí no capítulo 20, entra o que? Jesus voltou no 19, agora no 20 começa o que, gente? Vocês lembram disso, na visão pré-milenista histórica, né? Jesus, ele é pré ao milênio, pré-milenista, ou seja, Jesus volta no 19, o milênio é no 20, e é pós-tribulacionista, porque vem primeiro a tribulação e pós vem Jesus, percebe? A tribulação não foi antes, quando estava lá o cordeiro, o falso profeta, a besta e Satanás? Então olha aí, tribulação foi antes, Jesus vem pós, então é pós-tribulacionista, mas é pré-milenista, porque o 19 é Jesus vindo e o 20 é o milênio. Agora ficou claro, né? Daqui a pouco embola de novo. Então haverá o reino de 1000 anos, quando os santos serão ressuscitados e reinam com Cristo. Nele o poder e a glória de Jesus se tornarão públicos e sua liderança será universalmente reconhecida. Isso é um governo na própria terra, tá? Com sede em Jerusalém. E participarão dele todos os santos glorificados. Participarão os mártires e participarão dele os que sobreviveram à perseguição da tribulação, que não adoraram a besta nem a sua imagem. Então, no fim, no capítulo 20,
ainda no 20, né? Os mortos serão ressuscitados, haverá o reino eterno com o novo céu e a nova terra, né? No 21. Então, o 20 é o 19, Jesus volta, no 20 é o milênio, e 21 desce a Jerusalém dos céus, adornada como uma noiva para o encontro do seu noivo, né? Do Cordeiro. Esse reino será a consumação do reino de Deus na dimensão eterna, e esse novo universo é o cenário da meta final da redenção. O centro da nova terra é a cidade santa, a Nova Jerusalém, que é retratada como a noiva do Cordeiro, magnificamente vestida. Fim! Acabou! Ok. A pastora Lucimar até respirou fundo ali. Legal, gente. Então, chegamos aí no final. E a gente não vai ter nenhuma comemoração, não, depois de falar tudo. Vamos sim. Vamos conversar com os pastores, vamos ver se a gente consegue se organizar aí para fazer essa formatura. Vocês querem? Sim. O pessoal de Belém também quer? Tem que ter aí, tem que ter aqui também. Vamos organizar isso direitinho, né? Comes e bebes, roupas de gala, melhores momentos. Bacana. Então tá bom. Vamos orar agradecendo, né, por mais esse momento e principalmente pelo final da disciplina. Semana que vem vai ser prova. E aí, provavelmente na outra semana já é pregação para a gente finalizar. Vamos orar? Agradecendo. Antes de eu finalizar, ficou alguma dúvida, gente, com relação ao Apocalipse? Muitas, né? Mas aí a recomendação é leia de novo. E Apocalipse é justamente para trazer consolo no nosso coração, sabendo que no final, tudo que Jesus profetizou vai se cumprir, né? Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Senhor, nós te agradecemos por mais uma aula, que estivemos aqui, Senhor, para estudar a Tua Palavra. Queremos, Senhor, ser alimentados por ela, queremos ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, queremos, Senhor, diariamente ter fome e sede da Tua verdade. Não queremos, Senhor, nos saciar com a rotina, não queremos, Senhor, buscar respostas em coisas temporárias, mas queremos, Senhor, ter a eternidade gravada nos nossos corações, a esperança, Senhor, no que é eterno, porque essa leve e momentânea tribulação que nós passamos produz em nós um peso eterno de glória, como diz Paulo, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas, e é nisso que nós nos agarramos, Senhor, sabendo que a maldade desse mundo, tudo que acontece nesse mundo, Senhor, de pavoroso, de terrível, um dia o Senhor trará a cabo e o Senhor enxugará todas as lágrimas do nosso coração. Senhor, nós oramos, Senhor, pelas catástrofes que estão acontecendo no mundo, e nós sabemos, Senhor, que todas essas coisas são o princípio das dores. São as dores de parto se intensificando cada vez mais até que virá, Senhor, o momento em que a igreja será aprovada e nós queremos ser aprovados. Oramos, Senhor, pela nação de Israel que está em guerra. Pedimos que o Senhor guarde, Senhor, aqueles que são o Teu povo escolhido e prometido, Senhor. Não permita, Senhor, que nenhuma assolação caia sobre Israel. Aqueles que os abençoarem serão abençoados, Senhor. Por isso nós abençoamos Israel nesse momento. Oramos por cada família, pedimos sabedoria, Senhor, estratégia, pedimos proteção, Senhor, sobre os governantes. E nós também, Senhor, oramos, Senhor, por um cessar da violência. Nós não queremos, Senhor, também que os palestinos, que as crianças inocentes sejam castigadas por causa dessas coisas, Senhor. Por isso nós oramos por misericórdia do Senhor, pedindo que em nome de Jesus esse conflito cesse o quanto antes. Mas quanto àqueles, Senhor, que são injustos e que causaram mal, Senhor, à nação, pedimos que o Senhor traga justiça, Senhor. Pedimos que o Senhor traga justiça em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós oramos também, Senhor, pelos Estados Unidos, que está prestes, Senhor, a enfrentar uma catástrofe, Senhor, um furacão.
Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor dê condições para aquele povo, Senhor, sair daqueles lugares, Senhor, de assolação. Nós oramos pedindo, Senhor, por cada família, Senhor, que o Senhor abra uma porta para que eles consigam se deslocar, para que eles estejam em lugares, Senhor, de proteção, e que o número de baixas, Senhor, não seja considerável, Senhor, mas que, se possível, em nome de Jesus, não hajam mortes, Senhor, não hajam perdas, que as perdas que ocorrerem, Senhor, sejam temporárias, mas que as vidas sejam poupadas, Senhor. Nós oramos e cobrimos essa nação em oração e pedimos a Tua misericórdia e pedimos que, se possível, Senhor, até os efeitos dessa catástrofe, desse furacão, Senhor, sejam minimizados em nome de Jesus. Assim como oramos, Senhor, também pela nação brasileira, oramos pelo nosso país, abençoando cada área, Senhor, e cada canto da nossa nação, na política, Senhor, na saúde, Senhor. Oramos pela educação, oramos, Senhor, contra a imoralidade, oramos, Senhor, contra a idolatria, contra a feitiçaria e declaramos o avivamento e a conversão, Senhor, ao Senhor, porque a nação do Brasil pertence ao Senhor Jesus. Nós cremos e oramos porque é por isso que nós estamos aqui. Não, Senhor, para sermos, Senhor, adoradores da letra, mas termos a letra no nosso coração para adorar ao Senhor. Essa é a nossa oração, nos abençoa, nos capacita e nos ajuda, Senhor. Muito obrigado pelo final dessa disciplina. Que cada conhecimento aqui compartilhado possa, Senhor, ganhar frutos no nosso coração e possamos, Senhor, lembrar dessas coisas e ajudar a outros que também precisam. Nos abençoa, até a próxima semana. Nós oramos assim, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, boa noite.